Se você trouxe a sua Bíblia, abra em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 17. 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 17. Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi, dos principais valentes de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe de 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Axé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendendo-a, e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhes uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo em seu coração. Davi pensou alto. Davi simplesmente pensou alto. E ele declarou aquelas palavras. E os valentes, os guerreiros que estavam à sua volta, ouviram aquela declaração. E o que ele disse? Quem me dera que me trouxessem água da cisterna na porta de Belém. Os filisteus tinham tomado posse da cidade. E os inimigos estavam lá em Belém. E Davi desejou beber da água da fonte de Belém. Da fonte da água de Belém. Quem nasceu em Belém? Quem nasceu em Belém? Quem é a fonte de água viva? Jesus. Ele desejou e ele expressou esse desejo ao ponto de falar, de soltar aquelas palavras. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele recusou a beber, em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Foram esses os feitos dos valentes de Davi. Eu declarei algo e quero repetir isso. Você é um valente do Senhor. Você é um valente. Fui ver no dicionário o que representa valente. Que tem valor, coragem, valoroso, intrépido, decidido, arrojado, destemido, resoluto, ousado, que tem valia, forte, vigoroso. Em que momento nós deixamos de ser um valente? Em que momento nós muitas vezes, como vimos no texto, em alguns momentos, esses homens ficaram sozinhos na batalha. Toda a nação de Israel estava ali num só propósito, de vencer os inimigos, de batalhar. E quando a situação apertava, o que acontecia? O povo fugia, o povo recuava, mas os valentes, os guerreiros, permaneceram frente a frente com o inimigo, lutando com o inimigo. A palavra valente, ela é associada com heroísmo, bravura, coragem.
Quando uma pessoa é corajosa, capaz de superar seus medos ou preocupações e agir de forma decisiva e firme, é chamada de um ser valente. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles já tinham alguns atos, eles já tinham alguns feitos registrados, ao ponto dos seus nomes estar escritos na palavra de Deus, e aquilo que eles realizaram, que eles eram guerreiros. Qual era o trabalho desses homens? A guerra. A Bíblia diz que um tinha uma lança. Como matar 800 pessoas, 800 soldados com uma lança? Com uma lança. Foi algo sobrenatural, mas a coragem, a ousadia, a intrepidez, sabe, a decisão daqueles homens, de quem eles eram e aquilo que eles estavam realizando, não os impediu de avançarem contra as situações e as circunstâncias. A coragem é demonstrada pelos grandes atos de bravura, mas também em pequenas atitudes e ações do nosso dia a dia. Geralmente, a valentia, a coragem não está relacionado a grandes feitos, a grandes atos de conquistas, mas no nosso dia a dia nós temos sido valentes enfrentando dia a dia cada situação, cada gigante, cada circunstância, cada filisteu, cada inimigo, e nós já falamos isso, a batalha é nossa, a luta é sua, e nós precisamos encarar frente a frente, porque nós cremos num Deus que está acima de todas as circunstâncias, de toda a situação. Por outro lado, é possível entender o termo valente com uma ação corajosa que parece superar as forças naturais. Uma atitude, uma ação corajosa que parece que supera, sabe, aquilo que é natural. E nós somos seres naturais ou espirituais? Nós somos seres espirituais. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E Deus se relaciona conosco e quer se relacionar conosco na dimensão espiritual. Por isso que em muitas situações e circunstâncias você olha, como vamos sair dessa? Como vamos encarar esse problema, essa dificuldade? E a Bíblia diz que a atitude nossa, de coragem, de confiança, ultrapassa muitas vezes os olhos humanos, a consciência humana e natural do nosso viver. E nós começamos a nos relacionar com Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Para Deus não existe impossível. Por isso que eu quero trazer essa mensagem de fé, de ânimo, de esperança e declarar, nós somos valentes. Nós somos valentes. Valentes do Senhor e no Senhor. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E esses homens, que têm os seus nomes citados na palavra de Deus, sempre foram assim? Sempre tiveram essa condição de valentes, de corajosos, de soldados guerreiros? Não, não. Foi uma decisão, foi uma postura, aonde Deus veio e se manifestou de uma maneira sobrenatural, concedendo a cada um deles, a vitória, a conquista, independente das situações, independente das circunstâncias. O bravo chama a força a partir da qual as pessoas comuns não têm e acabam fazendo coisas extraordinárias. E eu quero citar pelo menos 3 características desses homens valentes e aplicar essas características na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Eu quero aplicar isso de uma maneira prática, para que você creia, para que você, aceite quem você é em Cristo Jesus. Que não esmoreça, que não retroceda, mas que você confie num Deus que é amor, num Deus que é Pai. Significado de valente, que tem valor. Você tem valor? Você é um filho de Deus valoroso? Quando Deus olha para você, como que Ele te vê? Como filho de Deus. Como filho de Deus. E você é importantíssimo para o Senhor. Eu quero começar citando
o primeiro guerreiro, o primeiro valente do Senhor. Jabezão, até o nome é diferente. Jabezão, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e venceu e matou todos eles. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. O contexto desses homens nem sempre foi assim. Davi, quando matou Golias, a sua vida, a sua rotina mudou. Ele começou a servir Saul no palácio, ele já tocava a harpa, e a partir daquele momento Davi se tornou-se também um guerreiro valente. Um guerreiro valente da nação de Israel. E o que aconteceu? Saul começou a se levantar contra Davi, começou a perseguir a Davi, ao ponto de maquinar uma estratégia para destruir e para matar Davi. Mas Deus tinha escolhido Davi, e Deus poupou Davi, e Davi ficou durante muito tempo, enquanto Saul estava governando, fugindo, se escondendo. E o texto nos diz que Davi entrou numa caverna. Ele estava em fuga, entrou numa caverna para se proteger. Uma caverna que representava um refúgio. Deixou a sua família, deixou a sua cidade, deixou as suas responsabilidades como guerreiro, porque ele já tinha vencido algumas guerras, e o povo olhava para Saul. Saul é forte, mas Davi é mais ainda. E o povo começou a reconhecer a unção de Deus sobre a vida de Davi, e começaram a declarar isso, ao ponto de Saul se levantar com ira, ao ponto de tentar a morte de Davi. E ali nessa caverna, algumas pessoas puderam se ajuntar a Davi, puderam estar com Davi, puderam se aproximar de Davi, com uma motivação de receber aquilo que Davi tinha, que era o seu chamado, que era a unção, que era a separação. E a Bíblia diz que aglomerou o número de pessoas, e pessoas desacreditadas, pessoas endividadas, pessoas que não tinham esperança, que não tinham perspectiva nenhuma de vida, de existência. E de repente eles começaram a vir ao encontro de Davi e se colocaram à disposição para servir a Deus, servindo Davi, para que Davi pudesse montar um exército. Mas quando nós olhamos aquelas pessoas, quando nós olhamos toda aquela situação, era algo impossível aos olhos humanos. Algo impossível aos olhos humanos. Aquele grupo de pessoas se levantarem como um exército poderoso para guerrear, para avançar. Uma lança, um homem com uma lança derrotou 800 pessoas. Eu gostaria de colocar essa lança aqui como sendo uma palavra. Nós temos algo poderoso nos nossos lábios. As nossas declarações, aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos tem um peso espiritual muito grande para matar ou para edificar ou para construir. Por isso, tome cuidado com aquilo que você fala. A Bíblia diz que a língua ela é fogo, ela pode contaminar toda uma floresta, todo o nosso corpo. E muitas vezes essa lança ela precisa ser lançada, mas já em seguida, sabe, ter o seu efeito para qual tem o seu propósito. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você declara, cuidado muitas vezes com a murmuração, com a reclamação. Declare coisas boas, declare saúde, declare vida, declare, porque você é um valente do Senhor. Você é um valente do Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Então Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Isso já não era natural, um centurião com autoridade, com grande cargo, pedir ajuda para Jesus. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento.
Interessante que a ajuda não foi para ele não estava pensando em si, estava pensando no seu servo, que estava em sofrimento, enfermo. Jesus disse: eu irei curá-lo. Eu irei até o encontro do seu servo, lá na casa onde ele está, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Apenas uma lança, apenas uma palavra, e meu servo será curado. Você percebe a importância da comunicação? A importância da comunicação. E esse centurião, conhecendo Jesus e conhecendo os feitos de Jesus, as obras de Jesus, ele de uma maneira humilde, ele de uma maneira sincera, verdadeira, mas acima de tudo com muita coragem, se aproximou de Jesus e fez um pedido, não para si, mas para o seu servo. Não para si, mas para o seu servo. E ele declarou: eu não sou digno de receber na minha casa, mas Senhor, se o Senhor declarar apenas uma palavra, o meu servo que está doente lá em casa, ele receberá essa graça, ele receberá esse favor. Mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e como soldado sob o meu comando, digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. A submissão, o entendimento de comando, de autoridade, de responsabilidade que nós temos uns para com os outros. E quando nós entendemos isso dentro do sacerdócio da igreja, quando nós entendemos isso dentro do sacerdócio de um lar, a ordem de comando, as autoridades que Deus tem confiado sobre as nossas vidas, no contexto político de uma cidade, no contexto nacional de uma nação, quando nós entendemos fluxo de autoridade e nos submetemos, nós somos beneficiados. Nós recebemos o favor do Senhor. E aquele homem, ele declarou: eu sei, eu sou autoridade, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, e quando eu digo algo, quando eu declaro algo, aquelas pessoas se submetem. No contexto de Davi pensou alto, ele não pediu nada para ninguém, que alguém fosse lá buscar uma botija de água. Ele pensou alto, e imediatamente aqueles homens estavam sujeitos a Davi, e vamos satisfazer o desejo do coração de Davi. Ao ponto de Davi, quando ficou sabendo, ele ficou desesperado. O que vocês fizeram? Vocês colocaram a vida de vocês em risco, por um desejo pessoal meu. Eu não sou digno de beber dessa água. E ele ofereceu ao Senhor aquela atitude. Ele ofereceu ao Senhor como cheiro suave de adoração a atitude do coração daqueles homens. Tantos que aqueles homens estão registrados na Bíblia Sagrada. A autoridade, a coragem. E o texto continua: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, apenas uma, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Eu quero declarar coragem sobre você. Nas suas declarações, na lança que está na sua boca. Coragem em crer, em acreditar e lançar essas palavras diante das situações e circunstâncias que nos rodeiam. Diante de todas as situações que nos rodeiam, nós precisamos crer nisso, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos. Segundo aspecto, eu quero declarar fidelidade. O primeiro valente está relacionado à lança, a palavras, e a coragem em declarar e crer num Deus do impossível. O outro valente está em 2 Samuel 23:9, que diz o seguinte: pois eu também sou
2 Samuel 23, 9. Depois dele, Eleazar, filho do Aioíta, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damaim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Existe uma outra característica nesse homem, nesse segundo guerreiro. Eram 3 os valentes de Davi que se destacam. Na realidade eram mais de 30, mas esses 3 se destacam pela ousadia, pela coragem e, acima de tudo, pela fidelidade. Além da coragem, a fidelidade de sempre estarem ao lado do rei Davi. Mesmo ele não sendo rei, mesmo Saul tentando ainda destruir, matar, mas aqueles homens foram preparados, preparados para a guerra, para a batalha. E a Bíblia diz que esse homem, ele fez o quê? Ele foi leal, mantendo a sua posição, enquanto os israelitas recuavam, enquanto os israelitas recuaram diante dos inimigos, diante das situações, diante das circunstâncias, aquele homem permaneceu na sua postura, permaneceu na sua posição de batalha, de guerra, confiando, acreditando e sendo fiel às ordens que foram passadas, às orientações que foram passadas com relação àquela batalha. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos daqueles que olham para trás. E muitas vezes deixa de olhar para frente e ficamos lamentando o passado. Ficamos lamentando aquilo que nós perdemos, aquilo que ficou para trás. Esse homem não. Esse homem, ele permaneceu-se firme. Eleazar permaneceu-se firme. O significado do nome dele é Deus é auxílio. A confiança de que Deus está com ele. Você pode imaginar numa batalha, um grupo grande de pessoas, as pessoas indo embora e você ficando sozinho. Você ficando sozinho. Mas ele tinha algo na mão, uma espada. A Bíblia diz que ele foi tão intenso, que aquela espada ficou grudada nas suas mãos. Formaram feridas nas suas mãos, ao ponto da espada ficar grudada na sua mão. De tanto que ele lutou, de tanto que ele avançou, de tanto que ele conquistou. A palavra do Senhor nos declara, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6:17. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós temos uma arma nas nossas mãos poderosa, para vencermos as lutas, para vencermos os filisteus, para vencermos as situações, as circunstâncias. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos do entendimento da palavra de Deus. Não basta você ler a Bíblia, você precisa entender e aplicar a palavra de Deus. Aplicar a palavra de Deus. Por quê? Porque você é um valente. Porque você tem coragem. Porque Deus, Ele tem sido fiel a você. A fidelidade de Deus tem nos acompanhado em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Por mais adversas que sejam, por mais inimigos que se levantem, por mais que os filisteus estejam cara a cara, o Senhor permanece fiel. Aquilo que Ele declarou a seu respeito, aquilo que está escrito a seu respeito, nós precisamos conhecer isso e aplicar isso nas nossas vidas. Deus é o nosso auxílio, Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela transforma a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. A palavra de Deus nos leva a conhecer Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos guia para que nós possamos entender a palavra de Deus, para que nós sejamos vitoriosos, homens e mulheres valentes do Senhor. Não somos dos que retrocedem, mas para isso nós precisamos manter a sua posição. Qual é a sua posição? Nós somos filhos.
Nós somos herdeiros da justiça. Nós somos herdeiros das promessas do Senhor. Nós somos guerreiros, nós somos valentes, nós somos já vitoriosos nessa guerra. Nós estamos entrando nessa guerra já vitoriosos por aquilo que Jesus Cristo fez. E você não é vencedor, você é mais do que vencedor através de Cristo Jesus. E esses homens, mesmo muitas vezes olhando para as suas limitações, olhando de onde eles vieram, quem eles eram, o Senhor era com eles. E com a espada na mão, aquele homem venceu. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Israel, que tinha retrocedido, voltado, eles retornaram onde estava aquele valente. Mas quando chegaram, encontraram o quê? A batalha já vencida. E é interessante que eles até mesmo são incluídos nessa vitória. Naquele dia, o exército voltou para onde Eleazar estava. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel. Poderia ter dito, né? O Senhor conseguiu uma grande vitória a Eleazar, a Israel. Eleazar se sentia parte. Essa vitória não é apenas para mim, para minha família. Essa vitória é para a nação de Israel. Os filisteus precisam ser vencidos, os filisteus precisam ser derrotados. E o Senhor tem nos dado habilidade e capacidade, o Senhor tem nos dado da sua palavra para nós declararmos, para nós anunciarmos, para nós proclamarmos a palavra do Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada para consolação, para edificação, para fortalecimento. Creia na espada que você tem do Espírito, que é a palavra de Deus. O acesso que nós temos a esse livro, em ler, em meditar, em nos fortalecer. Só assim vamos ter vitória, só assim nós vamos conquistar. Uma das primeiras características, a coragem. Esses homens eram corajosos. Uma segunda característica, a fidelidade. As orientações que eles tinham recebido, de não recuarem, mas de avançarem e conquistarem. E a terceira característica, que está relacionada a Samá, que significa o Senhor ouviu, é proteção. Aquele homem, ele era um defensor, ele tornou-se um defensor daquilo que era seu, daquilo que era de Israel. O texto diz, em 2 Samuel 23:11, 2 Samuel 23:11, depois dele, Samá, filho de Agé de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. Para que servia a lentilha? A alimentação. Alimentação para o povo, alimentação para os soldados, o fortalecimento físico na alimentação dos soldados. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação. Mas Samá não fugiu. O que vocês estão fazendo? Os filisteus estão vindo e vão destruir o nosso alimento. Vão destruir aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós plantamos. Já era época de colheita. Todo o esforço do plantio, da preparação da terra, agora que nós vamos colher, nós vamos entregar de mão beijada para os filisteus. Agora que você conquistou, agora que você alcançou, agora que você não abra mão dessa batalha, não abra mão dessa luta. Existe um histórico para trás disso tudo, para chegar aonde nós chegamos. Agora é o seguinte, eu não vou ficar à margem do plantio, eu não vou ficar à frente da plantação, eu não vou ficar atrás da plantação, eu não vou ficar na esquerda nem na direita, eu vou ficar no meio. Sabe por quê? Porque essa plantação também é minha. Esse espaço de terra é meu também, é dos meus filhos, é das próximas gerações, é do povo de Israel. E a Bíblia diz que ele se posicionou no meio da plantação. E Deus deu a ele sabedoria e estratégia de guerra, para lutar contra os inimigos. Lutar contra os inimigos, para que os inimigos não tomassem posse daquilo que Deus tinha dado a eles. No contexto dos recursos. E o texto diz,
Versículo 13. Versículo 11. Depois dele, Samá, filho de Axé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a. Tomou posição no meio da plantação e fez o quê? Defendeu aquela plantação. Ele se sentia parte. Ei, nós não podemos abrir mão. Se hoje você entrega uma situação, amanhã o diabo vai querer outra situação. Se você hoje não é vitorioso numa circunstância, amanhã ele vai querer mais, vai querer mais. Ele não se contenta. Defendeu-se e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Plantação de alimento, o meu espaço, a minha terra. Israel fugiu, mas Samá tomou posição no meio e defendeu-a. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Salmos 33, 20. Salmos 33, 20. Nossa esperança está no... É Ele o nosso auxílio e a nossa proteção. Coragem, fidelidade, proteção. Vamos nos proteger. Vamos proteger as famílias da nossa igreja. Se alguém está passando por uma necessidade, se alguém está passando por uma situação, por umas circunstâncias, vamos nos proteger orando uns pelos outros, cobrindo com as nossas orações, chorando juntos, mas não abra mão da tua posição. Não retroceda, não fuja das situações. Não, isso não é problema meu. Deixa que os homens resolvam lá. Como que os homens resolvam? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos um. Nós estamos juntos nessa guerra, nós estamos juntos nessa batalha. Quero ver como que eles vão sair dessa. Quero ver como eles... E muitas vezes as pessoas não se incluem, não se sentem parte do projeto. O contexto profissional. O quanto você tem sido proteção para o trabalho que Deus tem te dado. O quanto você tem sido um defensor daquilo que Deus tem te dado. Ou muitas vezes nós declaramos e murmuramos e reclamamos do plantio que Deus nos deu, da colheita que Deus nos deu, das promessas que o Senhor nos deu. Família. Nós somos valentes do Senhor, nós precisamos enfrentar as situações, nós precisamos enfrentar as circunstâncias. Não abra mão. Se você abrir mão da tua esposa hoje, amanhã o diabo vai pedir os teus filhos. Se você abrir mão do teu marido hoje, amanhã o diabo vai pedir os teus filhos, vai pedir o teu trabalho, vai pedir a sua vida. Coragem, tenha ânimo, o Senhor é contigo. Tenha ânimo, o Senhor é contigo. Você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nessa luta, o Senhor está com você, e Ele te dará grande vitória, o Senhor que concede a vitória, o Senhor que concede a vitória, e é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Salmo 144, 2, Ele é o meu aliado fiel, Deus é a minha fortaleza, a minha torre de proteção, e o meu libertador, é o meu escudo, aquele que me refugio, Ele subjuga a mim os povos, os meus inimigos, Ele entrega a mim, Ele me subjuga, os inimigos que se levantam contra mim. A minha confiança está no Senhor e na força do seu poder, por isso eu posso declarar em bom e alto som, eu sou um valente. Eu sou um valente do Senhor, eu sou um valente no Senhor, e nenhuma situação, e nenhuma circunstância vai me desviar do foco, vai me desviar do foco. 1 João capítulo 5, versículos 18 e 20, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não está no pecado, aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, aquele que nasceu de Deus, o protege, e o maligno não o atinge. Você crê nessa palavra? Nós somos nascidos de Deus, nós somos novas criaturas, o Senhor nos protege. Irmãos, o Senhor nos protege até mesmo quando nós estamos dormindo, até quando nós estamos descansando.
Se nós pudéssemos ver com os nossos olhos espirituais o número de livramentos que nós temos diariamente, o Senhor é contigo, Ele te protege, e o maligno não vai atingir você, o maligno não vai atingir os teus negócios, o maligno não vai, o Senhor te dará vitória, por isso você precisa de coragem, você precisa de fidelidade. Ele é fiel a você, Ele jamais te deixará, jamais te abandonará, Ele jamais deixará de ser fiel a você, e a sua palavra, e aquilo que está escrito, mas seja fiel a Ele, e proteja a sua família, proteja o seu trabalho, proteja a tua igreja, não dê os teus ouvidos para oposições, para circunstâncias, proteja-nos uns aos outros, proteja as famílias que você congrega, que você se reúna, proteja, não se permita que o inimigo venha com setas de mentira, de engano, para que nós deixemos de congregar, para que nós deixemos de nos cobrir uns aos outros em oração e alcançarmos o propósito do Senhor para as nossas vidas. E para concluir, através da coragem, da fidelidade, da proteção e cuidado uns com os outros, o texto nos fala de lealdade. O texto nos fala de lealdade. Aqueles 3 soldados foram leais, ao ponto de considerarem as suas vidas, ao ponto de darem as suas próprias vidas em função de um desejo humano, de uma satisfação humana. Ele queria beber um pouco da água de Belém. E aqueles homens, eu posso imaginar aqueles homens, porque esses 3 sempre estavam próximos de Davi, eles tinham acesso a Davi, e de repente Davi ali, escondido, sendo perseguido por Saul, Davi teve a oportunidade de matar Saul, e ele mesmo declarou: tocaria eu, mataria eu, me levantaria eu contra o ungido do Senhor. Enquanto Saul não morreu, enquanto Saul não terminou a sua missão, o seu propósito de existência na terra, Davi não reinou. Davi não reinou. Ele foi fiel a Deus, ele foi fiel e foi leal ao seu compromisso a Saul. Foi leal ao seu compromisso a Saul. Como soldado de Saul, como filho de Saul, ele foi leal até a morte de Saul. E de repente eu posso ver a troca de olhares daqueles 3 soldados, daqueles 3 valentes, a troca de olhares. Eles não precisaram falar nada. Davi expressou um desejo no coração, um olhou para o outro: dá licença, eu preciso me ausentar. E saíram, e os 3 se reuniram. Vamos? Vamos. Não tiveram dúvida. As estratégias que eles usaram de se passar, entrar dentro do terreno do inimigo, de não serem reconhecidos, a Bíblia não relata, a Bíblia não diz, mas aqueles homens eram inteligentíssimos, e o Espírito de Deus estava com eles. E o Espírito de Deus estava com eles. Entraram dentro do terreno inimigo, foram até a fonte de Belém, e tiraram um cantil de água, e levaram de uma maneira leal até Davi. O que é lealdade? Qualidade, ação ou procedimento. O que é lealdade? Amor. O que é lealdade? Fidelidade, dedicação, confiança, sinceridade, respeito. Fiel aos seus compromissos e suas responsabilidades. Em que momento nós deixamos a lealdade? Em que momento o marido deixa de ser leal à sua esposa? Em que momento a esposa deixa de ser leal ao seu marido? Em que momento os filhos deixam de ser leais aos seus pais? Em que momento nós deixamos de ser leais a Deus? Deus é homem para que minta? Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que está escrito é assim. A lealdade está relacionada ao amor. Você é leal àquilo que você ama. Você é leal àquilo que você ama.
E quando você deixa de amar, deixa de acreditar, você torna-se uma pessoa desleal. Desleal. Isso no contexto profissional, isso no contexto matrimonial, isso no contexto de igreja. A lealdade está presente no caráter de Cristo, no caráter de Deus. Quantas vezes os homens na história da Bíblia, do Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus permaneceu leal. E os homens se desviaram. E os homens preferiram outros deuses. E os homens retrocederam. E os homens fugiram. Mas Deus sempre permaneceu leal à sua vontade. 2 Samuel, capítulo 23, de 13 a 17. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampavam no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna na porta de Belém. Na realidade, qual que era o desejo do coração de Davi? Qual era o desejo do coração de Davi? Refrigério, alívio. Ele estava fugindo, ele estava escondido, estava acompanhado com as pessoas menos prováveis, cria naquilo que já tinha sido declarado através de Samuel. O Senhor já tinha se manifestado a ele de que ele seria o rei, de que ele governaria com mão forte sobre os inimigos. E ele relembra as promessas do Senhor. Mas nesse momento, dentro de uma caverna, escondido. Momentos anteriores, ele fugindo, chegou num determinado reino lá e reconheceram ele. Existiam pessoas ali que reconheceram Davi. A Bíblia diz, sabe o que Davi fez? Ele se fingiu de louco. A Bíblia diz que ele começou a babar e começou a tomar posturas de loucura, de medo de ser entregue para Saul e Saul pudesse matar ele. As pessoas olharam para ele, não, esse não é Davi. Não é Davi, imagine. Davi não é louco. Davi é um jovem bonito, Davi é um jovem formoso, Davi lutou já tem um histórico, lutou contra Golias, venceu Golias. E ele começou a se fazer de louco, a se passar por louco, para que as pessoas não pudessem reconhecê-lo. E a Bíblia diz que ele fugiu dali. Nesse momento, ele encontrou a caverna de Adulão, que representa refúgio. E ele tinha convicção e certeza de que aquele período da caverna seria um período específico dado por Deus. E de que mais um pouquinho, se ele permanecesse fiel, se ele permanecesse leal a Deus e a sua palavra, as suas promessas, ele alcançaria o reinado de Israel. Ele alcançaria as promessas do Senhor. Eu sempre digo, eu uso muitas vezes algumas expressões, e durante um bom tempo eu sempre, num aconselhamento, hoje mesmo com a minha nora, eu cheguei no ouvido dela ali e falei, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Mais um pouquinho. Está grávida, o bebê está para nascer essa semana. Mais um pouquinho. Coragem. Enfrentar as situações. Mas por que eu preciso ter coragem? Com certeza, os filhos são herança do Senhor. Mas só uma mãe sabe o que é o final da gravidez. Só uma mulher sabe, nós homens não entendemos isso. O final de uma gravidez.
E tudo isso que envolve no organismo, na mente, na rotina, e todas as situações, Tem como retroceder? Tem como voltar atrás? Não, coragem, é mais um pouquinho, Deus vai cumprir. Davi, coragem. E Davi estava com essa consciência dentro da caverna. Essa situação que eu estou passando, isso vai passar. Isso não é eterno, isso não vai perdurar por eternidade, isso vai acabar. É uma leve, momentânea situação, mas isso eu preciso crer, eu preciso de coragem para enfrentar, eu preciso ser fiel, eu preciso declarar palavras, sabe, de transformação, de mudança. Eu preciso acreditar que naquilo que Deus me deu, sabe, o meu trabalho, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, a minha igreja, a minha cidade, o meu país, é coisa dada por Deus. Gente, eu fico tão triste quando as pessoas começam a falar mal do Brasil. Eu fico tão triste. Muitas vezes as pessoas não se sentem parte. Essa terra é nossa. Nós não podemos entregar e permitir que os inimigos se levantem e tomem tudo aquilo que é nosso. O Senhor nos deu, o Senhor nos plantou nessa terra. Nós somos brasileiros. É uma terra abençoada, do norte, sul, leste, oeste, é uma terra abençoada. E aprove ao Senhor, gravar o seu nome, o meu nome, na nossa identidade. Brasileiros, nós somos brasileiros, nós temos uma terra natal, nós temos uma origem, e tudo isso é dado por Deus. E Davi, ele tinha essa consciência, de quem ele era, e das promessas, e de tudo aquilo que já tinha sido declarado ao seu coração, mas ele precisava de algo, naquele momento. Ele precisava de refrigério. E que é melhor coisa do que um copo de água? Fresquinho. Uma caverna úmida ou seca, não sei. Não tinha ar-condicionado. O acesso ao alimento e à própria água não era simples. Ele precisava de refrigério. Ele precisava de alívio. E tinham pessoas sensíveis as suas necessidades. E aquelas pessoas se dispuseram e trouxeram a água. Nós, maridos, precisamos estar sensíveis às necessidades das nossas esposas. Maridos, nós precisamos de sensibilidade para com as nossas esposas. Muitas vezes o que ela só precisa é de um refrigério, é de um alívio. E falta-nos muitas vezes sensibilidade à necessidade das pessoas. Seu Ricardo, fico feliz de vê-lo aqui. Seu Eduardo, fico feliz de vê-lo aqui, seu Eduardo. Essa semana estávamos no hospital e de repente a esposa do seu Eduardo: Jerusa, o que você está fazendo aqui? Não, o Eduardo está internado. Sério, puxa vida, eu não estava sabendo. Passou por um procedimento em função do coração. E ali já fui até o quarto, ele estava repousando. Oremos, declaramos, e hoje podemos ver ele aí. Essa semana, algumas necessidades, algumas situações e circunstâncias, sabe, o fato de você estar ao lado, o fato de uma oração, o fato de um abraço, o fato de uma palavra amiga, encoraja as pessoas a enfrentarem. Irmãos, Davi não conseguiria as vitórias e as conquistas que ele teve se não fosse as pessoas que Deus colocou ao seu lado. Não conseguiria, sozinho ele não conseguiria. Davi fugiu da cidade de Gate
e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 400 pessoas que se identificaram com a sua necessidade, que se identificaram com aquilo que estava acontecendo com ele, que se identificaram com a necessidade que ele estava passando, dentro de uma caverna. E afluiu um grupo de pessoas até ele, e entre esse grupo estavam esses 3 homens, que se tornaram conhecidos, que se tornaram famosos pelos seus feitos. O que está registrado na Bíblia é aquilo que eles fizeram, são as atitudes e as ações que eles fizeram, que fez diferença para que Davi pudesse reinar, Estiveram ao lado de Davi. Equipe de louvor. Eu quero declarar em nome de Jesus, refrigério, alívio de toda a carga, de todo o peso, de toda a situação e circunstâncias onde muitas vezes nós não vemos o fim do túnel, ou não vemos respostas. Eu quero declarar a manifestação da presença de Deus, um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus de promessa, um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Mas nós precisamos crescer em total dependência do Senhor, nós precisamos entender as promessas do Senhor e o momento que nós estamos atravessando. Mas eu quero declarar, essas situações e circunstâncias, é uma leve e momentânea situação, isso vai passar, isso vai acabar. Guarde o seu coração, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque o Senhor está conosco. Aonde estão os valentes do Senhor? Aonde estão os valentes do Senhor? Você é um valente do Senhor. Vamos ficar em pé?